Olá pessoal, eu sou Alberto Delísola. E eu sou Valéria Delísola. E esse aqui é o que, Valerinha? É o Delísola Cast. Onde a gente debate vários temas. E o tema de hoje, qual que é, Valerinha? Hoje nós vamos falar sobre amizades na fase adulta. Por que é difícil fazer, difícil manter? O que é diferente, né? Porque eu lembro, por exemplo, quando eu era pequenininho, era comum, né? Você estar assim, no parquinho, alguém chegava, posso ser seu amigo? Uhum. Hoje não existe mais isso entre Ou adultos. mesmo já começa a brincar ali e já viram melhores amigos, né? Enfim, então isso na infância e na adolescência também é muito mais fácil. E na fase adulta tem os seus desafios, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores. Nós temos patrocinadores do Philip Mead, que é o nosso hidromel. Tem um códigozinho aí, ó. Delcast, 10% de desconto. Presentão de Natal, hein? Presentão de Natal, exatamente. Então, se você quer adquirir o seu Philip Mead, aponte o seu celular para o QR Code e garanta 10% de desconto na compra. Philip Mead é um hidromel maravilhoso, né, Albertinho? Exatamente. Então, aproveita, dá de presente aí. Tem vários sabores. Então, é só escolher e dá pra pessoa que você gosta. Isso. Dá pro seu amigo. Dá pro seu amigo ou Isso. crie uma amizade dando hidromel. Pô, Isso, é. uma boa forma de fazer amizade. Fazer amizade. Melhor do que fazer no jogo do tigrinho. Com certeza. E eu acho que a pessoa que ganha um hidromel, ela merece o título de amiga. Com certeza. Inclusive, falando agora, já começar a falar do nosso tema, tem várias pesquisas, né, envolvendo essa questão da amizade e desafios de amizade na vida adulta. E eles dividem as amizades em 4 níveis diferentes. Ah, é? Fala pra Tem gente. o acquaintance, que em inglês seria o conhecido, que você vê de vez em quando. Tem aquele que é um amigo social, tipo, aquele cara que faz aula com você lá de, sei lá, de matemática num centro e você vê de vez em quando. Tem o amigo de verdade e tem o amigo íntimo. E coloca essas questões, né? E é interessante que tem um autor chamado Robin Dunbar, que é um psicólogo evolucionista, que tem um livro bem legal chamado Friends, Understanding the Power of Our Most Important Relationships, que seria, na tradução livre, amigos. Entendendo o poder de nossas relações mais importantes. E ele fala que, em geral, tem 7 elementos que vão fazer as pessoas se tornarem amigas. Vamos ver aqui se a gente consegue depois pensar nos amigos que a gente tem, né? Já pega papel e caneta aí e já vai categorizando os seus amigos pra você saber, né? O primeiro elemento, Quem são seus amigos. eu achei engraçado que é falar o mesmo idioma. Pô, esse eu achei meio óbvio. Pô, você ficar amigo do cara que fala russo e não fala português é mais difícil, é mais desafiador. Apesar de que, eu tô rindo aqui, mas tem uma conhecida minha que ficou com o cara durante um período, assim, carnaval e tal, uma semana, por aí. O gringo só falava inglês e ela não falava uma palavra em inglês. Já ficou com o cara? Ficou e vários dias falaram a linguagem do amor, né? Que doideira. E foi bom? Ela gostou, mas depois ele foi embora, né? Foi embora, fez o que tinha que fazer e... Eu não sei o que eles fizeram não, mas enfim. Foi falar o mesmo idioma, então ela conseguiu superar essa barreira. Mas não conseguiu manter uma amizade. Não conseguiu. Né? Falar o mesmo idioma. Crescer na mesma região. Pô, não vou ser amigo de alguém que tá na Nova Zelândia. Pô, é difícil ser amigo de alguém que tá na Nova Zelândia. A não ser que jogo online faz isso. Jogo online, às vezes, faz umas amizades mesmo diferentes. nas relações digitais, né, que a gente tem hoje em dia, questão da amizade mesmo, assim, aprofundar os laços, realmente estar na mesma região faz sentido, né? Agora, um terceiro que eu achei interessante, quer ter trajetórias profissionais similares e compartilhar hobbies. Interessante. E muitas nossas amizades vão vir, né, também desse compartilhamento, né, de profissional, ou seja, pessoas que você convive no dia a dia, tem o mesmo hobby. Os mesmos gostos, né? Enfim, às vezes nem tanto o profissional, porque eu tenho muito mais amigos que não são do direito do que amigos da área jurídica, né? Mas que compartilham de hobbies e de coisas, né? Afinidades, assim.
Isso é o que mais tem. E no meu caso. outro elemento que coloca é ter mesmos pontos de vista. Isso aí é claro que é verdadeiro, pô. Os meus valores, né? Não, eu acho o seguinte, existem opiniões e opiniões. Às vezes a pessoa tem certas opiniões que às vezes são tão categóricas que acaba dificultando a amizade. Eu nem vou falar que impossibilita, não, porque tem outros elementos aí pra poder estar amigo de alguém, né? Mas, além de mesmo ponto de vista... Mas eu penso mais essa questão do ponto de vista em termos de valores, sabe? Porque divergência de opiniões todo mundo tem e a gente tem que aprender a viver com as diferenças, né? Eu tenho amigos que têm uma visão política muito diferente da minha e tudo, e a gente convive. Agora, em termos dos valores, daquilo que é muito caro pra mim, sabe? E pra pessoa, aí eu já acho que é uma questão limítrofe, né? Porque eu acho que opinião, ter opinião é opinião. Porque quando a gente vê esse pessoal que briga aí de petismo, bolsonarismo, geralmente tá brigando por causa de picuinha. Vamos combinar que tá brigando por causa de picuinha, certo? E desfazem amizades, às vezes, de anos. Pelo amor de Deus. Agora, a pessoa fala assim, eu torturo gato. Pois é. Pô, não, eu gosto de gatinho, eu não vou querer. Eu coloco veneno pra gato, eu espanco meus filhos. Mas é difícil você ter amizade com pessoas assim. Sim. O ponto é que as pessoas, elas hipervalorizam a opinião política para questões que às vezes não vão mudar quase nada. Coisa muito simples, né? Petista e bolsonarista lá se digladiando. Cara, se pegar governo FHC, Lula, até mesmo Dilma, depois Bolsonaro, cara, as mudanças que a gente tem econômicas, tirando o desastre que foi a Dilma, se você pegar, por exemplo, as diferenças econômicas do governo Bolsonaro para esse governo agora, liderado economicamente pelo Haddad, pô, a diferença é muito pequena. É muito pequena e as pessoas estão se matando por conta disso, né? Matando por conta disso. Além disso, tem um senso de humor parecido. Isso é verdade. Isso é muita verdade. Uma coisa que é comum entre amigos, eu vi gente comentando, você vê o nível de intimidade com um amigo seu pela quantidade de reels, de meme que você manda pra pessoa. Eu tenho minhas amigas que a gente se manda muitos reels. E, finalmente, gostos musicais. Ou seja, e fala que nem todos amigos próximos, muito mais íntimos, vão compartilhar tudo isso, mas são elementos que eu acho relevantes, porque tem, por exemplo, pesquisa que mostra, olha que doideira, tem pesquisa que mostra que pra você, atenção, um estudo pela Journal of Social and Personal Relationships calculou que, em média, são necessárias cerca de 50 horas com alguém para essa pessoa ser um amigo casual. Ou seja, um amigo que você vê de vez em quando. 50 horas? Amigo de verdade, 90 horas de convívio médio. E 200 horas para se tornar amigo íntimo. E quando você vê isso, fica fácil de entender por que amigos que acabam sendo do trabalho, de hobby, de atividades em comum, acabam sendo os locais mais fáceis de ter amizade, porque vai contabilizando essas horas. Eles descobriram essas horas, teve um pesquisador, né, Jeffrey Hall, professor de comunicação da Universidade de Arkansas, recrutou adultos que estavam desesperadamente em busca de amigos. E aí começou a fazer para essas pessoas que chegavam no ambiente novo, estavam buscando amigo, para catalogar quanto tempo que ficava todo dia com essas pessoas. E aí o que aconteceu com o passar do tempo? Eu não sei se eu concordo 100% com esse estudo, não, daquelas, né? Que nem leu o estudo e já tá discordando. Porque, às vezes, você convive com o colega de trabalho todos os dias e não tem amizade nenhuma com ele. E outras pessoas, às vezes, você vai conviver pouco e já vai gerar uma conexão muito grande. Né? Eu acho que rola uma coisa que a gente chama na lógica formal de condição necessária e condição suficiente. Eu não acho que é condição suficiente o tempo. Certo. Ou seja, o tempo não basta. O tempo não é o suficiente. Ou seja, aliás, tem gente que a gente convive no trabalho todo dia e não sabe o nome. Né? A gente convive todo dia, gera até aquele mal-estar, às vezes não saber o nome. No entanto, eu acho que eu acho que pra amigo íntimo, principalmente, pro íntimo, eu acho que essa conexão. Questão do tempo, ela vai existir. Sim. Ninguém fica íntimo de alguém da noite pro dia.
Tem gente que é doida, né? Tem. Que quer forçar a amizade. Tem. Não, mas realmente, para a questão do amigo íntimo, aí demanda uma convivência maior para você gerar esse vínculo, né, de intimidade. Mas o que eu tô dizendo aqui, em termos o segundo nível, como que foi chamado aí no íntimo? Amigo casual. Não. Tem o que você conhece de vista, que é o acquaintance. Tem o amigo casual, o amigo de verdade e o amigo íntimo. O amigo de verdade, Pro amigo de verdade, às vezes rola isso de você conheceu pouco a pessoa, mas já gera uma conexão, assim, imensa. E isso é natural, né? Porque todos esses elementos aí que você mencionou, os gostos musicais, ter passado pelas mesmas coisas, ter os mesmos valores, né? Enfim, às vezes isso gera uma sintonia muito grande e você já quer ficar amigo da pessoa e as coisas acontecem ali naturalmente. Mas aí, claro, para que isso chegue no nível de um amigo íntimo, aí de fato precisa de uma convivência maior. Aí são mais horas, né? Pelo menos pessoas maduras fazem isso, né? E ainda falando de fazer novas amizades, teve um estudo que queria saber. O pesquisador tá com tempo, né, para poder pensar nessas coisas. Olha que interessante. Ele queria saber qual que é a melhor forma de fazer amizade. E comparou aulas de canto para iniciantes com outros hobbies. E descobriu que o canto gera uma grande liberação de endorfinas, criando um forte sentimento de conexão social e que dá um efeito de quebra-gelo para a amizade. E aí falou que acharam algo parecido com o dançar e o correr. Que são atividades que, de certa forma, liberam endorfina. E aí tiveram estudos que mostram que, além dos cantores, pessoal que faz aula de canto, que dançarinos e remadores, que quando faziam essas atividades dentro do grupo deles, que amplificavam a sensação de bem-estar, a sensação de conexão. Ou seja, não é só pela afinidade do exercício em si, é pela liberação das endorfinas. Pela questão de liberação. E outra coisa que eu acho interessante, eu queria saber a sua opinião. Rapidinho, antes de você entrar nesse assunto aí, o teatro também, apesar de não ter sido citado aí no estudo, mas eu acredito que acontece muito isso. Eu fiz teatro, né? E a conexão que a gente criava na turma era muito grande, porque nas cenas a gente libera muita catarse, né? São muitas emoções ali. Então cria-se um vínculo com a turma e eu tenho amigos até hoje, né? A Nina, uma grande amiga minha. Aliás, um beijo pra ela. Eu sei que ela assiste os episódios. Então, a gente cria uma conexão muito grande porque a arte, ela propicia isso, né? Então, é um momento de entrega. Então, todo mundo se entrega ali de uma forma que expõe suas fragilidades, Isso gera um vínculo entre as pessoas e rola uma amizade aí. Sobre o grupo de corrida, a gente estava até assistindo no Fantástico, né? Esses dias. Impressionante. Que as pessoas estavam formando, até tipo um Tinder, né? Nos grupos de corrida, porque... o Tinder não estava funcionando, aí estava querendo usar o grupo de corrida para encontrar gatinho, encontrar os crushes. E é bom que encontra pessoas saradas, né? Assim, pessoa que tá... Eu achei uma excelente ideia. Falei, olha... Melhor do que Clube da Pizza da sexta. Sim, com certeza. Mas desculpa, eu te cortei, você ia falar Não. Que interessante também que eu acho que algumas amizades muito fortes surgem também em ambientes tóxicos e muito desfavoráveis. Por exemplo, você pega alguém que tá na guerra. Tá ele e o amigo dele de batalha lá na guerra, talvez. Eu não vi estudo sobre isso, até procurei. Não fala estudo especificamente sobre isso, mas devem ter vínculos fortes que quando você tá junto com alguém no ambiente... Na situação de perigo, né? Situação de perigo, desfavorável, que você acaba tendo uma entrega. E um termo interessante, você usou fragilidade. Que muitos pesquisadores vão citar que um dos elementos que faz virar um amigo mais íntimo é que é uma interação de exposição intuitiva das suas fragilidades. Ou seja, o amigo, você não é o cara... Você confia, né, de expor suas fragilidades. Ou seja, você não é o cara fodão. Não é. Você descobre todo esse lado de fragilidade. Que é outro ponto interessante, que nas redes sociais como Instagram, mostrar fragilidade frequentemente conecta a audiência também. Sim. Mesmo que não é amizade, mas mostra como a gente, de certa forma, tem na nossa programação essa questão, né? Sim. Você falou aí da questão da guerra, né? Que
não sabe se tem estudo sobre isso, mas me fez lembrar aqui Carl Schmitt, né, que falava que o inimigo em comum une as pessoas. Então, cabe no contexto de guerra também, mas cabe até sei lá, na sala de aula. Claro. A pessoa, 2 colegas ali não gostam daquele professor, não façam isso, tá? Gostem dos seus professores. Nós somos professores e não impliquem com os professores. Mas enfim, tem uma pessoa ali que eles não gostam, e aí começa a falar, eu não gosto do fulano, ou isso, aquilo, eu não gosto de tal situação, e aquilo ali une as pessoas. Claro que une. E muitas vezes eles se tornam amigos pelo inimigo em comum. Claro, né? e Então, tem uma... Agora você falou de pesquisa, né? Tem um termo em inglês pra guerra que é Brothers in Arms, que é um jogo de palavra porque são irmãos de armas, mas também irmãos de braços. Porque na guerra é muito comum um dos caras perder a perna. E eles ficavam, tipo, irmãos de braços, segurando, carregando aquele que não consegue andar. Olha que interessante. E tem esse termo, Brothers in Arms, que são amigos que ficaram com um vínculo gigantesco. Usa muito nos Estados Unidos, fala de veterano de guerra do Vietnã. Que são os irmãos de guerra, os irmãos de armas, que são amizades que foram criadas nesses ambientes aí extremamente desfavoráveis. Hostis e tudo. Não, muito interessante. Bom, e trazendo para uma perspectiva filosófica, né? O Aristóteles ele também fala sobre amizade, lá no livro Ética Nicômaco, que eu sempre cito aqui, né? Que é um livro de cabeceira de todo mundo que estuda filosofia em algum momento. Mas o Aristóteles fala dos 3 tipos de amizade. Se não me engano, acho que lá no livro 8 ou 9, ele fala da amizade por utilidade, por prazer e por virtude. E aí, na amizade por utilidade, ele define que ela surge quando 2 pessoas se unem em função de interesses mútuos, mas assim, em termos mais de benefícios práticos, sabe? É o tal do networking. Então, Aristóteles, eu acho que ia ficar muito bravo com esse tal do networking, né? As pessoas que formam relações profissionais, ali, parcerias comerciais, em que há uma situação de troca de favores. E a gente vê muito isso no mercado corporativo, né? Enfim, a gente tem até uma conhecida lá de São Paulo, que é uma pessoa muito famosa, né? Muito, muito conhecida ali e tudo. Um dia ela estava, não vou falar aqui o nome dela, mas ela estava comentando comigo o seguinte... Ela falou, eu não tenho amigos aqui em São Paulo. Aqui eu tenho relações de networking. É o que o Aristóteles chama aqui da amizade por utilidade. Ela não... E eu ainda falei com ela. Ela é mineira, né? Mas mora lá em São Paulo. É uma grande empresária e tudo. E eu falei, nossa, logo você que é mineira, porque a gente tem muitos amigos. O mineiro, ele é conhecido por essa coisa de sempre na casa do outro e ter essa relação mais afetiva, né? Com seus pares. Mas ela falou, não, apesar de eu ter tantos conhecidos assim, eu não consigo estabelecer vínculo profundo com ninguém. Porque essas relações voláteis, essa amizade por utilidade, esse tal do networking, enfim, eles vão se perdendo, eles tendem a desaparecer, porque é apenas uma relação ali por circunstancial, né? Circunstancial, né? Por utilidade mesmo. Bom, e aí o Aristóteles traz também o segundo tipo de amizade, que é a amizade por prazer. E nesse tipo, ele vai dizer que há uma busca por um prazer compartilhado entre as pessoas, que é o que você falou desse autor, né, e dessa pesquisa, que é um prazer compartilhado por hobbies, por gostos em comum, por diversão, né? E ele tende a ser muito frequente na juventude, porque são pessoas que buscam atividades prazerosas ali, relações leves e tudo mais, mas que a gente também, na fase adulta, passamos também por essa amizade por prazer, e temos muitas amizades por prazer, que é aquela pessoa, assim, que é o amigo só do jogo, né, de futebol, ou do jogo de tabuleiro. Às vezes é uma pessoa que você não consegue estabelecer um vínculo mais profundo, mas é aquele amigo daquele tipo de rolê, né, que não deixa de ser amigo também, mas o Aristóteles vai dizer, essa amizade, ela também é transitória, porque o prazer, assim como as preferências, elas podem mudar ao longo da vida. E isso acontece muito, né? Então, um exemplo, amigos de festas, de esportes, né, que se encontram apenas nesses contextos recreativos. E o último tipo de amizade que ele chama é a amizade por virtude. Aí que ele vai dizer, esse é o tipo mais elevado de amizade, né? Porque aí é uma relação baseada no apreço mútuo entre as
as qualidades morais e as virtudes do outro. Então, quando a gente fala esse amigo de verdade, esse amigo íntimo, Esse né? amigo de fé, meu irmão, Meu irmão camarada. Sim, esse que você falou do amigo íntimo, né? Eu vejo que é esse aqui, é uma amizade por virtude, do Aristóteles, porque envolve admiração, envolve respeito, um desejo genuíno, né? Assim, de querer o bem do outro amigo. É aquele amigo que não está presente só nos momentos difíceis, não. Ele está presente também nos momentos felizes e torcendo por aquele amigo, né? Que eu acho muito, muito engraçado isso. Eu já vi muitas pessoas falando sobre essa definição de amizade, que o amigo de verdade é aquele que está com você nas horas mais difíceis. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que o amigo de verdade está presente em todos os momentos. Nos momentos felizes também. E nos momentos felizes é que a gente vê de fato quem tá torcendo por você. Eu vou te falar que, sabe? Tem muito amigo que você percebe que não é amigo quando você tá bem. Exato. Tem amigo que gosta de ser urubu. Uhum. Tipo um Que dementador do Harry Potter, que vai drenando. Dementador, exatamente, que fica... assim, quando a pessoa tá triste, tá deprimida, aí se mostra sempre presente, não, eu tô aqui, eu tô pra te ajudar, mas que tem uma certa felicidade em ver o outro sofrendo. Tem até um termo em alemão pra isso, não tem? Ah, eu me esqueci aqui. Scheisenfraud. Não, foda, gente, eu vou te falar, viu? Um homem culto é outra coisa. Na verdade, isso aí se refere a regozijar-se do sofrimento alheio. Tem uma frase de Oscar Wilde sobre isso, sabia? Tá pregada no bar do meu pai, lá a plaquinha lá. É assim: condoer-se com o sofrimento de um amigo é fácil. Difícil é jubilar-se com seus triunfos. Claro que é. Então, mas como é que é a palavra em alemão lá? Schadenfreude. É bonitinho demais, gente. Eu sou fã dele. Né? E aí, falando agora de... Mas por que eu tava falando isso? Porque o amigo que fica triste quando você tem sucesso, isso não é amigo, não. E tem muita gente assim. E tem amigo que você tá feliz, amigo entre aspas, né? Mas que quer colocar pra baixo, por exemplo. Você fala assim, nossa, eu tô muito feliz, abri um bar. Não, mas você viu que a chance de dar certo é pequena, né? Fica botando areia, aí, né? Bota aqui tanto de areia, mas na verdade ele tá querendo estar onde você tá. Exatamente. Agora, ainda falando assim, né, eu gosto de amizade, por que a amizade acaba? Por quê? E é interessante, né? Às vezes a gente encontra amigos de infância, que era muito amigo na infância, e a gente encontra, e hoje tem uma conexão instantânea, tipo, imediata, como se fosse aquela época. E tem outros que a gente, tipo, pessoa que você conversava todo dia. Na adolescência, você encontra depois, mais velho, não é a mesma coisa. Rola até uma nostalgia, às vezes, né, de... Tipo assim, poxa... Podia ser igual antigamente. Podia ser igual antigamente e tal, mas aí você vê que não é mais a mesma coisa, que perdeu ali a conexão em algum momento. Que você não é a mesma pessoa mais. Não é. São as águas de Heráclito, né? Você se banha tá bonita demais, hein? Meu Deus. Você não é mais o mesmo homem ao se banhar 2 vezes no mesmo rio, não é mais o mesmo rio também. Mas uma série de questões, né? A vida vai mudando, os valores vão mudando, porque a gente muda. A gente muda. E às vezes também a gente tem que tomar cuidado para não cair na armadilha de... Você tem ali uma pessoa que é sua amiga de muitos anos, e aí você fica preso nessa falácia da antiguidade, sabe? Não, mas se ele é meu amigo há muitos anos, eu tenho que manter essa amizade a todo custo. E às vezes aquela pessoa já virou uma escrota, sabe? Às vezes ela já mudou completamente. E talvez você também. Eu nem vou falar de escroto, eu vou falar de... Não tem mais... Os seus valores não combinam mais. Exatamente. Eu vou falar uma frase que eu vi uma vez acho que esses cortes de Twitter, que fala pra amor Twitter romântico. não tem mais. Tem, sim, voltou. Ah, voltou? Voltou. Tô atrasada. A gente não usa, né? A gente não usa Twitter. Tem pouco que voltou. Ah, meu Deus, não sabia. Agora é X. O X voltou tem certo tempo. Não sabia. O Elon Musk pagou o que devia, pagou aluguel. Ah, pagou? Pagou. Aqueles milhões todos? Pagou. Então, por fora, chegou assim, ó, Twitter... me dá, aceitas Pix? Aceitos. E pagou. Aí tinha uma frase que é sobre relacionamento romântico e que eu acho que se aplica à amizade, que é: às vezes, 2 pessoas muito bacanas simplesmente não combinam. Ou seja, eu não acho que a amizade tem que acabar também porque outra pessoa virou uma pessoa escrota. E lembrando que aqui a gente é meio contra essas pessoas que viram inimigo
por conta de política. Pô, É. de política tá de brincadeira. Eu não vou ficar inimigo contra político, não. Mas eu tô falando que a gente não tem que... Quando eu tô falando agora de amizade, claro que às vezes a pessoa vira uma pessoa escrota que tortura bicho, que, enfim, que acha legal passar a perna nos outros. Pô, não tem como se manter amizade. Agora, às vezes a pessoa não combina. Não, é que eu tava falando aqui que às vezes a gente se prende à nostalgia dos tempos que você viveu com aquela pessoa. Claro que a pessoa não existe, mas que a pessoa A morreu. pessoa não existe mais, nem você existe mais. A pessoa morreu. Então a gente tem que ter sabedoria também de entender que aquela amizade foi boa enquanto durou, né? Então, como diria Bel Marques, então diga que valeu. Então diga que valeu. E aí... Citou Aristóteles e Bel Marques. Exatamente. Foram identificados 4 padrões de dissolução de amizades. Eu quero dissolução? saber o que você pensa sobre isso. Vamos lá. Primeiro, separação física. Segundo, novos amigos substituem os antigos. Isso aí já deu treta comigo. Eu lembro também. Passar a desgostar do amigo, por algum motivo específico. Pegar ranço, né? Pegou ranço. Agora, isso aí, eu acho que tá com cara de gente que briga de política, sabe? E o quarto elemento, que é interferência de relacionamentos amorosos ou casamento. E tem uma coisa muito interessante, foi o seguinte, que descobriram que tinha uma diferença de gênero envolvendo esses padrões. Que a separação física foi mais propensa a precipitar a dissolução das amizades masculinas. Ah, é? E agora tem uma questão de gênero aqui, interessante. E o namoro ou o casamento foi mais provável de interferir nas amizades femininas. É aquela coisa do cara que proíbe a mulher de ter determinadas amizades. Não é nem que proíbe, mas que às vezes implica. Eu acho. E vai afastando, né, dos amigos. Eu acho que o namoro e o casamento naturalmente afastam amizades. E eu vou explicar por que Mas não deveria, né? Não, mas às vezes eu até acho que é natural acontecer e eu vou pôr meu ponto de vista aqui. Diga. Porque quando você vai escolher, existem passeios que são mais de casal, passeios que são menos de casal. Quando você é um casal, e nós somos um casal há certo tempo, há 18 anos. Recém-completados? Recém-completados. E com 2 neném. 2 neném aqui dentro do forninho, ó. Quando a gente... Existem passeios que são mais... Que pra mim me conectam mais com o casal. Vou te dar um exemplo. Você não vai fazer as zoadas loucas comigo, né? Você vai contar das zoadas loucas? Joguei aqui. Não precisa contar todos os detalhes. Não, mas que seus amigos, você errou. Aí esse a gente pode citar o nome. Não, vou citar os nomes. Não sei, não sei. Não, dos seus 2 amigos que vocês saíam pra fazer zoadas loucas pela cidade. Vou citar o nome. Não, vou depois mandar um zap pra todas as pessoas envolvidas. Eu acho que eu deveria citar nomes aqui, mas beleza. Dos amigos seus. Mas a gente tinha zoada louca. Mas é uma coisa que atualmente, né, 40 anos de idade já não concorda mas zoada louca também. Envolvia, quando a gente tinha 18 anos de idade, parar na frente do Renato Burger e falar e gritar que tinha esperma no maionese. Ir pro mirante onde o pessoal tava transando e atrapalhar. E atrapalhar, gritando, enfim, esse tipo de coisa. E depois ir pra boate. 3 virgão. E não pegar ninguém. Era isso. Mas nem tô falando disso, não. Por exemplo, a gente tem um casal de amigo nosso, que eu vou até citar. Que a Cíntia e o Túlio. Ah, sim. E a gente, é comum, por exemplo, a gente sair pra jogar jogo de tabuleiro. Por mais que não seja um programa de casal, é um programa que combina mais com casal do que gente solteira. E realmente convidar alguém. Agora, o forró, a gente gosta de forró. Eles também gostam, eles também chamam a gente de forró. A gente não é amigo só de jogo de tabuleiro, a gente é amigo de viajar junto, né? Nós já fomos pra Paris, a gente sai pra jantar, nós somos amigos, né? Os casais entre si. Isso. E aí, o que acontece? No momento que você casa, você vai ter mais tendência a querer fazer mais eventos que envolvam todo mundo. Então, eu até entendo esse afastamento. Tá, beleza, concordo. E acho que as amizades de casais entre si são muito importantes.
mas também acho importante manter amizades individuais. Eu também acho. Né? Quando eu vou sair com as minhas amigas, é só com as minhas amigas. Uhum. E eu detesto aquelas amigas que sempre tem que levar o marido a tiracolos, né? Sabe? Igual o Louro José. Aí você tá no rolê só de meninas e tá lá aquele Louro José ali do lado, que não vai participar das conversas. A conversa fica... A gente fica inibida. Fica inibida, às vezes, de falar certas coisas. E a gente sente falta, às vezes, de conversar com aquela amiga assuntos que você quer falar só com ela, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tá sempre com o marido. Sempre, sempre, sempre. Eu já falei com ela algumas vezes. Cita o nome! Cita o nome! Por que você não cita o nome? Cita o nome! Estamos curiosos. Aqui a gente trabalha com nomes. Né? Não vou citar nem a pau, nem entendi tudo agora. Os meus amigos, ela quer saber os nomes e tudo aí. Mas eu já falei pra ela isso. Falei, olha, eu tenho saudade de sair só com você, como a gente fazia antigamente, né? Então, enfim, acho que existem os dois lados e a gente tem que ter sabedoria pra pesar isso, né? De ter os amigos de casal e ter os amigos individuais também. E outra coisa interessante que fala que um dos segredos para ter amizade na vida adulta, porque ter amigo na vida adulta é mais difícil e tem alguns motivos para isso. A existência da família acaba sendo mais desafiador. Sim. A existência de trabalho. Você pega alguém, episódio anterior a gente falou da rotina lá desumana 6x1. De trabalho. Um cara que trabalha 6x1, uma mulher que trabalha lá no shopping 6x1, ela não tem tempo pra ter amigo, não. Ela não tem tempo pra ter amizade também, não. Não vai ter tempo pra esse tipo de coisa, não. Sim. Ou seja, quando... O tempo livre que ela vai ter vai ser pra dedicar à família e aí vai ficando encapsulada ali, né, naquela relação. Isso é triste. E a pessoa vai ficando muito cansada. Vai, claro. E o pior é o seguinte, é que é bem complicado. Tudo aquilo que não envolve a nossa subsistência, a gente tem a tendência... Nossa, tem uma gaguejada aqui. Tudo aquilo que não envolve a nossa subsistência, a gente tem uma tendência de tirar. Então a pessoa que está atribulada de trabalho, e frequentemente a mulher tem jornada dupla mesmo, ou seja, tem que chegar em casa cansada. Tripla, quádrupla. E tem que fazer jantar, tem que deixar pronta a marmita do dia seguinte. Enfim. E aí, muitas vezes, essa pessoa, se ela quiser, vamos supor que ela tem só o domingo, ela vai ter que conscientemente se expor para poder ter as amizades. Porque se ela não se matricular, por exemplo, num coral, vou fazer então um coral na igreja no domingo, é muito comum o pessoal no domingo poder dedicar a atividades paroquiais e tudo mais. Tem alguma atividade de lazer, né, em que ela possa estabelecer vínculos. Claro, e uma coisa legal da religião é justamente isso. Porque é comum as pessoas falarem mal de religião o tempo todo, mas a religião estabelece vínculo. Claro, algumas religiões vão estabelecer uns vínculos aí que são restritivos demais, né? Que você não pode conversar com A, não pode conversar com B, não pode conversar com C. E tem outra coisa interessante envolvendo amizade, é que começaram a ter pesquisas, era muito comum, pesquisa mostrando que o homem e a mulher casados vivem muito mais do que solteiros, do que os solteirões da vida. E esses... É porque a mulher protege o homem de fazer besteira. Com certeza absoluta, eu jamais negaria isso. Depois tem um episódio só de vezes que a Valerinha salvou minha vida. Não faz mais zoadas loucas. Não faz mais zoada louca, cara. Tem que chamar um dia as pessoas envolvidas, fazer um episódio. Você já ia falar o nome, né? Já, fazer um episódio. E o pior é que é uma pessoa que não tem vida pública igual a gente. Aí pra ele não importa, vai sair soltando seus podres tudo. Vai, aí eu não sei se vai Melhor valer a pena. não. Não sei se vai valer Melhor a pena, não, tá? Valerinha sabe, você, a Valerinha sabe os podres aí, filho. Eu não sei se ia dar corte bom. Mas... Eu só não sei se ia ser um bom posicionamento de marca pra mim. Mas tem começaram a surgir pesquisas que vão falar sobre como que é a vida de que tem mais amigo e menos amigo. E aí teve uma pesquisa, por exemplo, que mostrou que isso foi no periódico The American Journal of Psychiatry, de 2020, que identificou que pessoas que têm amigos e confidentes próximos são mais satisfeitas com suas vidas e menos propensas a sofrer de depressão. E uma outra pesquisa do periódico PLOS Medicine
falou que essas pessoas também têm menos chances de morrer por qualquer causa, incluindo problema cardíaco e uma variedade de doenças crônicas. Agora, nos Estados Unidos vale mais ainda isso, né? Por quê? Porque lá não tem serviço público de saúde. Sim. Aí os amigos que tem que fazer um mutirão da ambulância. Cara, é uma coisa muito doida. Mas, ou seja, a gente fala o tempo todo da necessidade do amor romântico, mas essas amizades também são muito importantes para a saúde mental. Sim. Você falou aí dos Estados Unidos, eu lembrei que tem uma prima nossa que mora nos Estados Unidos e ela acabou de ganhar neném, né, recentemente, e ela falou que lá existe uma rede de apoio muito, muito grande entre as mães e que elas, mesmo que não são amigas íntimas, né, são conhecidas, mas sabe, tem uma mãe lá no bairro, recém-parida, vamos ajudá-la, e cada uma leva um prato de comida, tem um senso de comunidade muito grande, e a partir daí podem gerar vínculos, claro, né? E eu te falo que a chance disso vir da igreja é muito grande. Mas eu nem Nas sei igrejas se aqui ela, tem ela isso. não comentou mas isso na comigo, igreja mas... aqui a gente tem isso. Sim, sim. Nas comunidades religiosas tem isso também. Fulano de tal tá precisando de ajuda, vamos lá, vamos se unir, vamos ajudar. Nesse caso dela, eu acho que é mais uma questão comunitária mesmo, independentemente da religião. Mas que é muito legal, né? Esse Claro, estabelecimento de vínculos e tudo. Então, você aí que está na fase adulta e que está com dificuldade de estabelecer amizades, né? O que a gente deve aconselhar para essas pessoas? Primeiro ponto você não vai fazer amizade espontaneamente. Não vai. Sabe um negócio super legal que tem pra idoso? É viagem. Viagem de idoso, cara. Cruzeiro. Se você for um idoso like a boss, aí dá pra fazer excursãozinha pra Europa. Teve um dia que a gente tava num bailinho, não sei se você vai lembrar, e o pessoal tava comentando de viagens pro exterior. Sim. Aí tinha uma vovozinha lá comentando que tinha ido Ela pra fez Dubai, mais de 10 viagens com esse grupo. Com esse mesmo grupo. Era um grupo que foi por afinidade de dança de salão. E tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando. E aí eles faziam viagens pelo mundo e tal. Muito legal. Agora, se você não tem dinheiro pra fazer isso, pode entrar nessas excursões que existem. Até mesmo no Brasil mesmo. Vira e mexe, a CVC tem esses grupinhos de viagem. Eu vou ter E o jovem também faz muito grupo de trilha, né? Grupo de corrida, que a gente estava falando aqui. Porque vai gerando um vínculo. Você tem que ter conexão com pessoas. Você fazer aula de canto, igual a gente falou aqui. Fazer atividade física. Por exemplo, academia, eu já não sei se cria. Eu acho que é mais desafiador criar na academia. Eu não dou conversa, não trela pra ninguém na academia, que eu coloco meu fone de ouvido, assim, que não escuto mais nada. Às vezes até o instrutor tem que chegar e me cutucar pra falar comigo. A academia é mais desafiador mesmo. Mas em atividades que envolvem troca... por exemplo, jogar tênis. Joga tênis, colegas do futebol, luta. Muita amizade vai acabar surgindo de luta. Sim. E essas amizades... Elas podem começar lá no que o Aristóteles chama da amizade por prazer, né? Porque você você gosta muito de conviver com aquela pessoa pela afinidade que você tem ali naquele campo, especificamente. Mas isso pode se tornar uma amizade por virtude, por que não? Claro, eu queria saber pra você. O que pondera mais uma pessoa ser grande amiga sua? A pessoa tá nos assistindo aqui, um stalker. Quer ser um grande amigo seu. Olha, o que eu percebo muito dos padrões das minhas amizades é de ser verdadeiro, sabe? De ser genuíno. E aquela pessoa em que eu me sinto à vontade para mostrar minhas fragilidades, né? Às vezes a pessoa só me conhece ali como a profissional, a professora ali e tudo mais, a podcaster. Podcaster. Né? Chique, né? Podcaster. Mas... quem vai me conhecer a fundo mesmo, né, das minhas intimidades, enfim, são as pessoas que eu vou ter liberdade de abrir as minhas fragilidades sem ser julgada, né? A ausência de julgamentos, ela é muito importante, né? Para você ter uma amizade de fato com alguém, você tem que estar
livre dessas coisas, né? De ficar julgando tudo que a pessoa faz, ficar pensando, mas eu faria diferente, eu isso e aquilo. Isso é muito chato, a gente acaba afastando de amizades assim. Mas amizades verdadeiras, amizades que eu tenho que não são tantas assim, né? A gente, quando vai amadurecendo, a gente vai reduzindo o número de amigos, mas eles vão ficando mais. Aqueles que são amigos de verdade vão ficando mais fortes, né? Esse vínculo. Agora, você que gosta muito, né, desses temas, literatura, filosofia e tudo mais, Montaigne fala alguma coisa sobre amizade, né? Sim, fala. Ele estabelece alguns critérios. Eu até trouxe aqui a referência, né? Na obra dele chamada Ensaios, que ele divide em 3 partes. Aí uma das partes chama de l'amitié, né? Bonitinho. Quem fala francês e alemão, inglês e tudo que é você que é o poliglota. Mas ele vai falar de algumas principais ideias, né, sobre amizade nesse ensaio dele. O Montaigne é um autor do século XVI, né? Muito antigo, mas que a sua contribuição, a gente percebe que é bastante contemporânea, né, quando a gente pensa nesse critério de amizade. Aí ele vai falar, né, algumas principais ideias sobre a escolha deliberada. Então, para ele enfatiza que a amizade verdadeira ela é baseada numa decisão consciente, né, é o que você falou. Você não vai fazer amizade sozinho lá no seu quarto, enfim. Ainda que você faça amizades virtuais ali, tudo, mas não é. Você não vai chegar numa amizade de vínculo íntimo com alguém sem ter essa decisão consciente de buscar essa virtude. Então, a amizade para ele vai ser algo raro e especial, né? Não é baseado em impulsos ou em interesses passageiros. Ele fala também de coexistência das diferenças, né? A gente estava falando aqui de diferenças de opiniões, que é muito diferente da diferença de valores que entre uma pessoa e outra. Então, ele vai dizer, olha, amigos podem ser diferentes, podem pensar diferente, de forma diferente. E isso, só que essas diferenças não comprometem a relação, porque a verdadeira amizade ela permite que o outro se expresse livremente, sem a questão do julgamento, que é o que eu estava falando aqui agora, né? Às vezes você pode até ter um arranca-rabo com seu amigo ali. O Montaigne também fala sobre afinidade espiritual, mas no sentido de que a amizade vai ser uma união de almas, que é baseada nessa confiança mútua, na apreciação do caráter do outro, que vai muito além dessas diferenças superficiais. E aí, no seu ensaio, ele descreve a amizade que ele tem com La Boutiette. Bonitinho. Porque o Montaigne ele era formado em Direito e ele tinha um trabalho lá no tribunal, que eu me esqueci aqui agora, tipo um conselheiro lá no tribunal, e ele faz amizade com um juiz. E é uma amizade muito genuína e aí ele destaca, né, essa relação profunda que havia entre eles e usa bastante como exemplo, né, para dizer que a amizade entre eles transcendia qualquer diferença entre as pessoas e tudo mais. E uma outra coisa também interessante sobre Montaigne, que eu quero até saber sua opinião, é o seguinte. Ele fala que não existe amizade, não existe a possibilidade de amizade entre pais e filhos. Claro que não. Já que tá assim, pá, claro que não. Mas continue. Bom, é porque ele vai dizer o seguinte, que na família existe uma relação hierárquica. E em virtude disso, já não é possível estabelecer esse tipo de amizade íntima, né, genuína. E é uma coisa que eu sempre penso, ainda mais agora, né, no meu estado gravídico, porque eu quero ser amiga dos meus filhos, mas eu sei que eu nunca serei uma amiga íntima deles. Nunca. Né? O que você pensa sobre isso? Claro que pai não é amigo, cara. Pai, deixa eu explicar uma coisa, pai. Você tá muito radical, Bertinho. Não, vamos lá. Pai e mãe, primeiro, mandam. Tem uma questão hierárquica aí que não existe em amizade. Meus amigos, pegar meus amigos íntimos ou os meus amigos de verdade, não tem nenhum que hierarquicamente superior que pode me proibir de fazer alguma coisa ou que vai me... Não, Primeiro ponto é esse, é questão de hierarquia. Segundo ponto, o pai tanca tudo. O pai e a mãe... Eu adoro essa expressão que você me ensinou de tancar. Tancar. O pai e a mãe... Explica o pessoal o que é tancar, porque é o às seguinte, vezes as pessoas não sabem, porque eu descobri esses dias. Nos RPGs, tem um personagem que você joga online, que chama de tanque, que ele é muito forte e ele vai na frente pra aguentar o dano e salvar os colegas.
Porque ele tem uma vida muito maior, uma armadura muito maior e tudo mais. E aí, o pai e a mãe vão dar a vida pelos filhos em vários momentos. Em vários momentos. Cara, amigo não faz isso, não. Uhum. Amigo não tem... Ou Esse seja, suporte todo. o amigo não tem hierarquia, não tem suporte. E terceiro, se colocar de amiguinho pra filho... Cara, amigo, você vai com um amigo na pizzaria, vocês perguntam o que cada um quer comprar. Cara, eu tô com meus filhos, os dois já estão ouvindo aí, ó. Eles não vão ficar Vamos explicar escolhendo. pra eles, ó, filhinho, vocês estão vendo aí, ó. Eles não vão ficar escolhendo, mas é óbvio. E porque a gente não pode criar crianças que não entendem o que é hierarquia. Não, eu concordo com você. Inclusive, eu tenho uma conhecida que eu a conheço de muitos anos. Ela e a mãe sempre foram amigas. Amigas mesmo. A mãe teve ela na adolescência e tal, então elas não tinham uma diferença de idade muito Meio grande. irmã, assim. né? Meio irmã mais velha. Isso. Só que ao mesmo tempo que eu admirava, e eu via aquilo quando eu era adolescente, eu falava, nossa, que legal, ela é amiga da mãe dela e tudo. Eu também achava esquisito, né, algumas coisas. Por exemplo, todo rolê a mãe dela tava junto. Rolês em que ela ia sair com a gente, com outras amigas, a mãe dela tava junto, ia pras baladinhas e tal. Gente, é muito a errado mãe dela era isso. muito jovem. Não, mas é muito errado. Mas É muito errado pelo contexto. essa minha conhecida, ela foi dar o primeiro beijo com quase 20 anos de idade, porque sempre estava na presença da mãe. E a mãe, né, eu acho que impedia um pouco ela de desenvolver as amizades próprias. Então, ao mesmo tempo que eu quero ser amiga de Rafael e Beatriz, no sentido de que quero que eles me contem as coisas, quero que eles sintam confiança em mim, eu sei que essa amizade íntima está reservada para outro tipo de amigo, né? Enfim. Não, inclusive, uma coisa fácil de perceber aqui, ó. A gente acaba falando, quero ser amigo dos meus filhos, porque as gerações anteriores não tinham diálogo. Ou seja, a geração dos meus avós, dos meus bisavós, dos seus, não tinha diálogo entre pai e filho. Pô, a gente vai dar diálogo. Vai dar diálogo no sentido daquilo que tiver na alçada deles. Mas isso não significa que é amiguinho. Que amiguinho, cara? Você é amiguinho dos meus filhos? Não, é. Mas quando eles ficarem adultos, eu quero que eles me liguem pra chamar pra tomar uma cerveja com eles. Não, mas vai poder. Vai poder, mas nunca vai ser igual a Não mim. fala assim, eu tô grávida. Poxa vida. Mas na boa, sabe por que eu acho legal isso? É que também a possibilidade, amigo a gente pode ter um monte. A possibilidade de ser pai e filho é uma coisa única. É verdade. É muito mais raro. A gente poder ser pai e mãe de verdade do que ser amiguinho. É muito cômodo ser amiguinho. É muito cômodo meu filho chegar algum dia, bom que já tá ouvindo. Eu não quero mais ir pro curso de inglês, eu não quero, mas, cara, isso não tem em debate aqui, não, é? Você vai com certeza. Ou seja, amiguinho, você tem que sair mesmo. Só que porque são decisões cômodas. Muito cômodas. E o pai, ele tem que obstaculizar. E se o pai e a mãe não estiverem criando obstáculos para o desenvolvimento emocional e desenvolvimento de competência, pô, não tá adiantando nada. Eu acho que isso aí dá um outro episódio, hein? A gente falar depois sobre essa relação pai-filho e tudo. Apesar de que a gente tá começando agora, né? Somos pais de primeira viagem que... Já chegamos, já cagando regra. Já estamos, sabe o que, povo? Que já chegou agora, a gente tá cagando regra. Não, vamos refletir sobre e aprender junto. Quando a gente fala que a gente tá aprendendo também. E vai ter episódio com os dois neném, cada um com um. É verdade, bom que tem um para cada um aqui. Com certeza. Mas então, só pra gente finalizar aqui, né? Já chegamos no final do nosso tempo. As amizades na vida adulta, elas são mais desafiadoras, sim. Mas você tem que buscá-las de forma consciente para não ficar isolado, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa de estabelecer vínculos com as pessoas, o que é diferente de forçar a amizade, tá? Então, cuidado, porque tem muita gente aí que força aquela amizade lá por interesse, né? Que o Aristóteles falou. A gente conhece muita gente assim. Aliás, você tem é o que mais nomes, mais tem nomes muitos, podem ser citados aí. Aliás, o Albertinho é mestre nisso, né? Tem muitas pessoas que se aproximam dele por uma falsa amizade e que, enfim... hoje eu tô doido, minha língua tá coçando pra falar nomes. Vai ter episódio chamado assim, o episódio é o seguinte...
episódios dos nomes. Vai ficar só falando o nome de todo mundo que te citou e mencionou de forma indireta e velada. Nossa, vai dar bons cortes, mas melhor não, né? Melhor não, porque senão a gente vai ter que juntar o dinheiro do processinho. Mas, então assim, as amizades, elas têm que se formar de uma forma que ao mesmo tempo seja autênticas, né? Naturais e também deliberadas. Eu sei que pode parecer antagônico isso, mas deliberado no sentido de você estar aberto para novas amizades e se abrir para estabelecer esses novos vínculos. Mas se você com fica em as casa o pessoas. dia inteiro, trabalha home office o dia inteiro. Vai Não fazer sai uma de atividade casa. que Pô, você não gosta. vai ter amizade A gente mesmo, deu, não. né, algumas dicas aqui, mas cuidado, sem forçar para não virar essa amizade por utilidade, que aí é aquela pessoa que cola no outro só para interesses, né? E a gente, o legal da maturidade é isso, porque a gente também já começa a perceber isso de cara. Quando você vê que é aquela pessoa que está se aproximando só por interesses, ali você já sabe que não vai rolar uma amizade. Então, ficar esperto com relação a isso, né? E a vida é muito dinâmica. Isso aí, e aí, queria saber a sua opinião. Tem sugestão para os próximos episódios? Você tem muitos amigos? Deixa um comentário. Você é uma pessoa... Por exemplo, coisa que não foi citada, eu vou citar aqui no finalzinho. Valerinha no ponto de ônibus. Em 3 minutos, faz 5 amizades e sai um grupo de WhatsApp. Amigos do ponto. Não, mas amigos de verdade eu tenho poucos. Tenho muitos conhecidos e eu sou pessoa faladeira mesmo e converso com todo mundo. Você é faladeiro? Você faz amizades facilmente? Eu tenho mais dificuldade de fazer amizades, de todos os níveis. Mas quero saber, coloca no comentário e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.